Vamos a alguns textos bíblicos. Antes da lei ser dada a Moisés no Monte Sinai, não existia conhecimento escrito sobre Deus. Antes da criação, não tinha conhecimento de um Criador. Sem uma experiência com Deus, Jó não o conhecia pessoalmente. Vamos aos textos bíblicos. Amém? Amém. Antes de Deus levar Moisés ao Monte Sinai, o que foi que Deus deu a Moisés no Monte Sinai? As tábuas de 10 mandamentos. 10 mandamentos. Deu a lei. De Adão até Moisés, não tinha conhecimento escrito sobre Deus. Moisés, ou melhor, Abraão, Isaque, Jacó, Noé, Adão, todo aquele povo que viveu de Adão até Moisés, não tinham um escrito sobre o Deus Todo-Poderoso. Só através de Moisés. Este tempo de Adão até Moisés, esse tempo é chamado de o tempo da ignorância. Por que ignorância? Porque não se tinha um conhecimento escrito sobre Deus. Quando Deus levanta Moisés no Egito, liberta o povo do Egito, leva para o deserto, lá no deserto, o que é que Deus faz? Leva Moisés ao monte e dá o que a Moisés? As tábuas da lei. Aí passa-se a ter o conhecimento escrito sobre um Deus. Mas antes disto, não tinha. Capítulo 20 do Êxodo. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo. Êxodo capítulo 20. Êxodo 20 diz assim: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas embaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem a elas servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus que faço o quê? Que visito a iniquidade dos até a terceira daqueles e faço misericórdia e aos que guardam os meus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus, porque o Senhor não terá por inocente. Lembra-te do dia do sábado para o 6 dias e farás toda a tua obra. Aqui está o primeiro escrito sobre Deus. É Deus se revelando para Israel como o único Deus verdadeiro. O Deus que os libertou do Egito. O Deus que os arrancou do Egito com mão forte e braço estendido. Amém, igreja? Amém. E agora ele vai se revelar para Israel e vai dizer: o Deus que tirou vocês do Egito sou eu, o único Deus verdadeiro. Não adorem outros deuses, não tenham outros deuses, porque nenhum Deus pode fazer por vocês o que eu fiz. Hoje existem muitos deuses, né, irmãos? Não é isso? Agora está complicado. Senhor? Agora que está complicado. Existem muitos deuses, como sempre existia uma variedade de deuses. Hoje também não é diferente. As 10 pragas do Egito foi Deus mostrando que nenhum Deus é mais poderoso do que ele.
10 pragas eram 10 deuses que Deus estava vencendo lá no Egito e libertando a Israel. Por isso ele vai dizer: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, da escravidão. É Deus dizendo: eu libertei vocês das garras de Faraó e dos deuses que existiam no Egito. Quantas pragas Deus mandou no Egito? E o que eram as 10 pragas? 10 deuses egípcios. E Deus venceu todos eles. É Deus mostrando em Êxodo que Ele é o Deus dos deuses. Aleluia. Que Ele é o Deus que está acima de todos os deuses. E Ele agora vai dizer a Israel por intermédio de Moisés: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei, que te libertei, que te arranquei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outro Deus, adore somente a mim, sirva somente a mim, viva somente para mim. E é o que Deus quer de nós. De onde foi que Deus ele nos arrancou? Também do Egito. Amém? Também do Egito. E o que Ele quer de nós? Que sirvamos somente a Ele. Que adoremos somente a Ele. Glória a Deus. Aqui está uma forma. Segunda forma, Deus ele também se manifesta pelas coisas criadas. Pela criação ele se revela. Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 21. Livro de Romanos capítulo 1, versículo de número 18 ao 21. Livro ou carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao versículo 21. Pode ler? Pode ler. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas visíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecimento a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desfizeram e o seu coração insensato se obscureceu. Amém? Qual é a segunda forma pela qual nós podemos conhecer Deus? Pelas coisas que estão criadas, pela criação. É só olharmos para a natureza, não é, irmãos? É só olharmos para o céu, para toda a criação. Nós vemos que existe um Deus, que é o Criador de todas essas coisas. Também podemos conhecer Deus através de uma experiência com Deus. Olha o que Jó disse. Jó 42 e o 5. Jó, capítulo 42, versículo 5. Como ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te vem os meus ramos. Olha o que Jó está dizendo. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi,
mas agora te veem os meus olhos. A Nova Tradução Internacional diz assim: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. O que é que Jó está dizendo? Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem face a face. Agora eu tenho um conhecimento mais profundo de Deus, através de uma experiência que eu tive com Deus. Qual foi a experiência que Jó teve com Deus? Nem precisa falar, né, irmãos? O que é que Jó está dizendo? Todo aquele processo que Deus permitiu eu passar foi para eu me aproximar dele e conhecer melhor este Deus. O Deus que exalta, mas o Deus que abate. O Deus que dá, mas também o Deus que tira. O Deus que fere, mas também o Deus que sara. Glória a Deus por isso. Será que nós não precisamos conhecer melhor esse Deus? Que tem pessoas que estão na igreja ainda, mas pensa que Deus é só amor. Não é? Pensa que Deus é só mar de rosas. Deus também é caminho estreito, irmãos. Deus dá, mas Ele também tira. Tudo pertence a Ele. Tudo é dele. Aleluia. Aleluia. Por isso que nós temos que dizer, como Paulo disse, capítulo 6 de 1 Timóteo, abra sua Bíblia, na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículo de número 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Amém? Olha aí. Quantas pessoas fazem do dinheiro o seu Deus? Não é isto? Quantas pessoas no globo terra estão fazendo do dinheiro o seu Deus? Mas o amor do dinheiro não é o dinheiro que é mau, é o amor a ele. O dinheiro usado de forma divina, o dinheiro sendo usado de uma forma na direção da palavra de Deus é uma bênção. O dinheiro ganho de forma justa e honesta é uma bênção. Amém? É propósito de Deus. Abraão era rico ou pobre? Jacó, Isaac, não é isto? Davi, Salomão, a rainha Esther, rainha, pessoas ricas, pessoas milionárias, mas o dinheiro era usado segundo a direção de Deus, para a glória de Deus, para a honra de Deus. Não é errado querer ter vida boa, não é pecado querer ter vida boa. Jesus disse, João 10 e o 10. Olha o que Jesus disse. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. A última parte. O ladrão é esse? É. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Olha aí. Qual é a proposta de Jesus? Que nós tenhamos vida e vida com abundância. E o que é uma vida abundante? É fartura, é prosperidade, é ter para dar e emprestar. Amém?
pois assim representaremos Deus melhor ainda. Quem vai dar uma carona a pé? Não, irmão. Quem vai dar uma carona a pé? Se tiver um carro, não é melhor? Para dar carona às pessoas, para fazer a obra, para investir na obra. Se ganhar mais, não é melhor para investir mais ainda na obra? Em obras sociais, comprar feira básica, fazer o bem, ajudar um, não é melhor, irmão? Entendeu? É desejo de Deus que tenhamos uma vida próspera, uma vida bem-sucedida, mas esta vida, ela não pode ocupar o lugar de Deus no nosso coração. Deus é prioridade. E isto é o que Deus está mostrando através de Jó. Amém? Que apesar de ter uma vida financeira, uma vida rica, uma vida próspera, mas Deus sempre foi em primeiro lugar na vida de Jó. Com dinheiro ou sem dinheiro, Deus era primeiro na vida de Jó. Assim é na nossa vida. Assim deve ser conosco. Com dinheiro ou sem dinheiro, com emprego ou sem emprego, com fartura ou sem fartura, devemos ser o mesmo diante de Deus. Amém, igreja? Amém. E é o que Deus quer de nós. Jó disse: eu te conhecia em um nível. Quando eu ouço falar a respeito de Deus, eu tenho um conhecimento teórico. Mas quando eu tenho uma experiência, aí eu estou tendo um conhecimento na prática. Aí as coisas mudam. Né? É igual você aprender a dirigir. Quando você estuda teórica, você tem um conhecimento. Quando você vai para a prática, aí o conhecimento é mais profundo. Né? Isso é um conjunto de Deus. É, assim é com Deus. Quando você escuta falar de Deus através de outras pessoas, é uma coisa. Mas quando você tem a sua própria experiência, aí sim. E é o que Deus quer de mim e de você. Que nós venhamos conhecer o Deus que estamos servindo. Amém, irmãos? São estas as três formas pelas quais podemos conhecer Deus. Primeira, leitura bíblica. Segunda, pela criação. Terceira, e não podemos deixar de fora a oração, que traz a intimidade com Deus. É nada. Senhor. É difícil a pessoa ter uma intimidade